Nós estamos aqui fazendo uma excursão às áreas de povoados e cidades que foram cobertas pelas águas do Castanhão. E agora nós estamos aqui no antigo distrito de Poço Comprido. Ali ao longe a gente vê o Alto do Cruzeiro. A vilazinha era bem povoada, que era uma vila mais ou menos de uma certa densidade. Ficava aqui à direita a igrejinha, que foi replicada em Jaguaribara, foi construída uma igrejinha semelhante. As casas, comércios, todos ficavam aqui. E nós vamos prosseguir até a submersa cidade de Jaguaribara, a Jaguaribara Velha. Nós estamos nessa excursão turística, estamos aqui para rever a antiga sede do município antigo de Santa Rosa, o Jaguaribara. Estamos exatamente aqui no início da cidade, onde nós já vemos aqui de lado restos de construções que foram demolidas. Rapaz, Sebastião, vemos também aqui a rede de energia elétrica, certamente de iluminação pública. Isso daqui estava tudo coberto pelas águas. E com essa estiagem que iniciado no ano passado, nós estamos vendo aqui aparecendo esses restos aqui, e só nos lembra a mesma situação no rio Vaza Barris, na Bahia, em Canudos também, quando as secas, a antiga cidade de Canudos começa a aparecer, principalmente a igreja, não as casas, que as casas eram mais casas de taipa, casas improvisadas, mas aparecem os restos da igreja nova e da igreja antiga. Mas aqui em Jaguaribara, eles demoliram tudo para evitar que a população voltasse, se não viessem as águas imediatamente a cobrir a cidade. Então aqui dá para se ter uma visão do início da cidade. Vemos aqui que certamente nós estamos aqui com o nosso companheiro Valdo, que está dizendo que o mercado ficava bem ali à frente, ali os restos da caixa d'água que abastecia a cidade. E hoje aqui vemos essa área desolada, né, para aqueles que são saudosistas da antiga cidade de Jaguaribara, que por sinal era a antiga Santa Rosa. Os postes são vistos aqui, uma fileira de postes aqui. Aqui era onde O professor Bezar Carneiro Liel, que vem aqui nos acompanhar e pilota essa lancha, ele tira algumas informações de natureza histórica para nos dar. Chegaríamos, vamos dizer, até o século XIX, quando por aqui passava nas proximidades o líder no Ceará da Confederação do Equador, Tristão Gonçalves, em cuja memória foi erguido um monumento no exato local onde ele foi baleado e morreu, e colocaram o corpo dele estirado, encostado numa jurema. nós não encontramos ainda, mas ainda vamos procurar. O professor Bezar está ali nos informando que vai procurar o monumento, que está inteiramente descoberto. Ele juntamente com o Valdo, que é filho desta terra. A igreja ficava em frente era uma grande esplanada, uma praça muito grande. Eram duas ruas. Lá era uma rua larga, duas ruas, né? Duas fileiras de casa, bem grandes, exatamente, que era onde nasceu Santa Rosa, que era o antigo nome de Jaguaribara. E deste lado aqui a gente vinha de Jaguaretama. Eu tive de Jaguaretama a cavalo aqui para Jaguaribara, porque não tinha estrada, atolava muito, a gente tinha de vir a cavalo.
Ali você vê a caixa d'água, né? Caída. Professor Bezar! E o monumento a Tristão Gonçalves, professor Bezar? Nós estamos aqui no leito da rua que passava em frente ao mercado público, cujas ruínas estão aqui, nós vemos aqui, né? Mercado público tem a fossa antiga ali, as colunas, muito tijolo. A igreja ficava para lá, né? Para ali, à frente do mercado, como nós já dissemos. E o cemitério ficava para ali, né? Para aquele lado lá. Aqui a rua saía, né? Direto. Veja aqui, olha, o calçamento ainda, viu? Calçamento da rua. Isso prova que realmente nós estamos na Jaguaribara antiga, né? Na antiga Jaguaribara. Vou mostrar a cadeira de balanço que Valdo se balançou aqui quando era menino. Ei, Biel! Olha aqui, Biel! Pois é, eu conheci aqui, viu? Você passava, você ia, aqui era a estrada que você ia para a estrada que ligava aos Pinhões. Dos Pinhões passava BR-116. Ficava distante talvez uns 30 quilômetros daqui, né? A gente passava em frente ao cemitério. Nós estamos chegando ao monumento em memória de Tristão Gonçalves, que estava totalmente coberto pelas águas. Tristão Gonçalves foi o líder da Revolução do Equador no Ceará. Sabe-se que a Revolução do Equador eclodiu em Pernambuco e alcançou os demais estados de Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, exatamente. E ele era o líder aqui no Ceará. Ele foi presidente do estado do Ceará, né? Naquele tempo, que era uma confederação, eram considerados estados confederados, os demais estados, que hoje são esses que eu me referi, e ele era o líder aqui no Ceará. E ele vinha fugindo, vinha de Aracati, fugindo em direção ao Cariri, de onde ele era natural, e tinha promessa aqui dos Cunhas para ajudá-lo. Mas os Cunhas o traíram e passaram a se incorporar às forças imperiais que estavam perseguindo Tristão Gonçalves. E ele aqui, quase praticamente sozinho, tentou fugir por aqui, foi alcançado aqui, foi morto aqui, nesse local, onde foi erigido o monumento. Ele foi morto e depois colocaram o corpo dele em pé e cortaram uma orelha dele. Eles cortaram a orelha dele. E dizem que ele ficou mais de um dia aí, nessa posição, e uma pessoa de Jaguaribara antiga, de Santa Rosa, daquele tempo era Santa Rosa, o coronel Domingos Paz Butão, teria se apiedado do corpo dele e teria o sepultado. Dizem que na igreja ou no cemitério, nunca foram encontrados os restos mortais dele. Então vamos nos aproximar do monumento, que tinha uma placa do Instituto Histórico e Geográfico do Ceará, mas parece que a placa não existe mais, uma placa de bronze comemorativa. Vai lá, Bruno, para tirar outra. Eis aqui o monumento a Tristão Gonçalves. Vai, José. Havia aqui uma placa de bronze que foi colocada pelo Instituto Histórico e Geográfico do Ceará, mas desapareceu. Eu não sei se foi devido às águas, né, que corroeu aqui, vamos dizer, a argamassa em redor, ou algum curioso, algum interessado em lembranças, né, em memórias, que o levou. Agora, quando eu estive aqui, muito antes da demolição de Jaguaribara, estive aqui com o Valdo, havia aqui essa placa. Eu me lembro que nós entramos aqui numa porteira de uma casa próxima aqui e viemos olhar e havia aqui. Agora, nesse local, ele teria sido morto exatamente nesse local. Havia um pé de jurema em que o corpo dele, como eu disse, foi encostado.
e ficou mais de um dia lá até ser sepultado. Até quem diga que passou mais de bem uma semana, mas não acredito nisso não. Eu acho que levaram logo para sepultar aqui em Jaguaribara. Não se sabe Na época, se Santa na Rosa de igreja Lima, era né? Santa Rosa ou no cemitério. Vamos arrudei aqui para ver a parte posterior. Inclusive dizem que o Denox teria ficado de colocar aqui um marco bem grande para flutuar nas águas, para que não se esquecesse desse local. Mas se isso foi verdade, não aconteceu. Talvez essa placa esteja No museu. com algum colecionador, certamente. Agora veja você, era bem pertinho da cidade. Nós já acabamos de chegar da antiga cidade, né? Quando ele chegou a Santa Rosa, que antigamente era a chamada Estrada Real. A estrada antigamente, vamos dizer, da região de praia para o Cariri, era toda à beira do rio. Chamava-se a Estrada Real, que mudava às vezes para a margem esquerda ou margem direita. São João do Jaguaribe, que foi a principal cidade do Baixo Jaguaribe, foi a primeira cidade, passava-se ao lado. E ele veio justamente para cá. E quando ele chegou aqui em Jaguaribara, ele fugiu das forças, né, com pouca gente que restava, todo mundo desertou, e foi alcançado aqui. A esposa dele chamava-se Ana Tristão, e ela realmente ficou muito triste com a morte do marido, não casou mais. Aqui nós concluímos, vamos dizer, a nossa filmagem da cidade, né? E encerra-se com o monumento a Tristão Gonçalves.